Boa noite a todos. Para nós é uma alegria muito grande estarmos mais uma vez reunidos nesta casa, buscando a paz e o amparo do nosso Senhor Jesus. De Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel e André Luiz. Cada manhã, endereçamos a Deus o nosso reconhecimento pelas bênçãos da vida. Recorde que servir é o nosso melhor investimento. Controle as próprias emoções, de modo a falar sem ferir. Coloque sobriedade no programa de seus hábitos. Estime as pessoas como são, sem exigir que elas se façam a seu modo. Então, com esta mensagem, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E pedimos assim: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus e destes amigos que estão constantemente ao nosso lado, nós pedimos a permissão e damos por aberto as atividades da noite de hoje. Temos para a nossa alegria na tribuna o nosso irmão Geraldo, é um colaborador da casa, pedimos a proteção a ele, os bons pensamentos. Fique à vontade. Boa noite, é muito bom estar aqui, retomando as atividades neste ano. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma passagem de Jesus que está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, um dos últimos capítulos do Evangelho, penúltimo, que se chama Pedi e Obtereis. E eu achei bem conveniente esse tema, né, no início do ano, que a gente pede bastante coisas, né? Tenta fazer bastante planejamento. Eu vou pedir para o nosso irmão ler essa passagem de Jesus, escrita por Marcos. Pedi e obtereis. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Em verdade vos digo, qualquer um que disser a esse monte, erga-te e mova-te ao mar, e não duvidar em sua oração, assim será feito. Por isso vos digo, seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis e será concedido. Quando estiverdes orando, perdoai, se tiveres alguma coisa contra alguém, para que também o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. É muito gratificante ouvir de Jesus falar isso para nós. Traz uma esperança muito grande. Só que ele fala algumas coisas que eu gostaria de trazer para nós refletirmos. Primeira coisa, ele fala de pedir com fé, de crer. E essa é a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer para nós mesmos. Nós cremos mesmo em Deus? Confiamos totalmente nele? Que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares? Nós realmente acreditamos em Jesus, nosso Mestre? Seguimos o que Ele falou? Acreditamos que Ele é o Mestre da Terra, nosso governador, criou a Terra? Nós acreditamos nos nossos amigos espirituais, na vida após a morte? Realmente a gente acredita que a vida segue? Então, a gente acredita nesse mundo espiritual, além da matéria. A gente acredita, a gente crê nisso, realmente. Tem uma passagem de Jesus que é muito interessante. Ele estava no meio da multidão, entrando em Jerusalém, e uma mulher doente acreditava que se tocasse no manto dele, ficaria curada. E ela foi se embrenhando na multidão, tentando chegar perto de Jesus, e conseguiu tocar. E Jesus sente
uma energia diferente. E pergunta para os apóstolos: quem me tocou? Os apóstolos se olham: como assim, Jesus? No meio da multidão, todo mundo fica te tocando o tempo todo. Ele: não, uma pessoa me tocou, uma pessoa com fé. E a mulher se identifica e ele diz: vai que a tua fé te curou. Veja a fé dessa pessoa. Hoje nós temos o Espiritismo, que nos ensina a fé raciocinada. O que é a fé raciocinada? É a fé que a gente pode obter através do conhecimento. Hoje a gente consegue entender melhor, um pouquinho melhor, quem é Deus. A gente começa a compreender o trabalho que Jesus trouxe. A gente consegue compreender como é que agem os nossos bons amigos no mundo espiritual. Como é que é esse andamento da vida, encarnação após encarnação. Então é uma fé que a gente compreende. É uma fé que eu acho que fica mais fácil de você realmente acreditar. Nos livros, nós temos tantas palestras, nós temos os estudos aqui na CEOV. Então essa é a fé que a gente pode alcançar através do nosso esforço racional. Mas Jesus também fala que a gente deve pedir através da oração. E o que é a oração? A oração é uma conversa com Deus. A gente não precisa ter nada decorado. Essa conversa com Deus, com Jesus, pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. O importante é a gente ser sincero. A gente não precisa de nenhum intermediário para falar. E o que acontece quando você está orando? Você começa a se aproximar de Deus. Você começa a se elevar, seus pensamentos se elevar. A gente fala aqui na nossa oração, vamos elevar nossos pensamentos. É isso. Quando você está conversando com Jesus, com Deus, você está elevando seus pensamentos. E a prece tem um efeito imediato, que é você, quando você está orando, você já está começando a ficar mais tranquilo, mais em paz. Vocês não sentem isso quando a gente está aqui, começa a fazer uma oração aqui, é efeito imediato. Prece, ela traz um efeito imediato. Claro que a gente está pedindo outra coisa, mas no primeiro momento você já está recebendo. E Jesus fala a última frase que é também essencial para a gente entender como que a gente vai alcançar aquilo que a gente está pedindo. Ele fala: perdoa aqueles que te ofenderam para ser perdoado. Isso gera uma ação, um movimento nosso, uma ação interior. Perdoar é uma libertação da alma. Você fica livre daqueles pensamentos, você se liberta. Mas para isso tem um movimento que você tem que fazer dentro de você. Um movimento para combater o seu orgulho, esquecer o seu orgulho, seu egoísmo, se tornar mais humilde. Interessante disso, e agora o Espiritismo vai nos trazendo essa clareza. A gente sabe que muitas das provas que a gente passa, muitos dos problemas que a gente passa hoje em dia, foi a gente que causou em outras vidas, mas principalmente nessa vida. Principalmente nessa vida. Então, a gente passa por algumas dificuldades, alguns problemas, porque a gente fez alguma coisa lá atrás. O que Jesus nos fala? Perdoa para você ser perdoado. Então, no momento que você está perdoando, você está ganhando crédito para aquilo que você fez e está sendo perdoado. O perdão é um movimento interno. É um movimento que vai te levar também
mais junto a Deus, mais a espiritualidade. Então é interessante esse pedir, obtereis. Você pede, mas tem um movimento, tem uma jornada até você receber. E essa jornada, ela é essencial. É uma jornada de desenvolvimento interior, de chegar mais perto a Deus, de ter fé, de perdoar, de ser menos orgulhoso. Tem outros aspectos também que a gente pode falar a respeito. A gente sabe que Deus sabe de tudo. Ele tem conhecimento de tudo. Ele sabe do que acontece com a gente. E sabe o que é melhor. Mas, como assim? Tem vezes que eu peço e não consigo alcançar. Será que a gente pede o que realmente a gente necessita para o nosso avanço espiritual? Ou a gente fica pedindo coisas materiais, riqueza, sucesso, supérfluo, que muitas vezes a gente não tem noção, mas vai ser ruim para o nosso desenvolvimento espiritual. Muitas vezes nós, antes de encarnarmos, quando a gente está lá no plano espiritual, fazendo o nosso planejamento reencarnatório, a gente está pedindo algumas provas, que a gente passe por algumas dificuldades aqui. Algumas vezes a gente é muito severo até, e nossos amigos espirituais dizem, não, calma, vai com calma. Não é fácil passar por certas provas, algumas enfermidades, mas a gente pede, porque isso vai nos fazer melhorar o nosso espírito, nos desenvolver. Então, algumas vezes a gente chega aqui daí e vê que a coisa é difícil. E aí pede, Deus, alivia um pouquinho, tá? Mas Deus sabe que aquilo é importante para você, que você tem que passar, você tem que aprender a ter paciência, você tem que aprender a vencer, a ter força. E é justamente isso que a prece nos traz. Força, coragem e paciência. Vamos dar um exemplo. Um pai. A gente sempre está ligando Deus com o pai, né? Então vamos dar um exemplo de um pai, tem um filho, e o filho quer praticar base jump. Base jump é o esporte mais perigoso que existe no mundo, proibido em vários países. É uma roupa, você põe assim, tem você fica tipo um pássaro, e aí você se atira da montanha e fica planando assim, velocidade tremenda, e lá quando está pertinho da terra, põe um paraquedas. Esporte mais perigoso do mundo. E o filho porque quer praticar esse esporte. O pai, na sua sabedoria, na sua experiência, amando o seu filho, diz não, filho, vamos praticar outro esporte, ciclismo, caminhada, surf. O filho, não, eu quero isso. E o filho insiste e começa a correr para ter preparo físico, começa a ajudar em casa, só para convencer o pai. E o pai não permite. Só que o filho tem livre-arbítrio, assim como nós. Todos nós temos. A gente pode fazer qualquer coisa, cabe a nós. E o filho fez, arranjou um emprego, saiu de casa, foi praticar o base jump e aconteceu o pior. Então assim também é os nossos pedidos. Algumas vezes a gente pede algo que não vai ser bom para nós. Não só para o nosso momento agora. A gente não pode pensar só nessa vida, só nessa existência. Nós temos que pensar que a nossa vida é eterna. Nós estamos construindo a nossa história. O que a gente fizer agora, a gente vai estar plantando para esse futuro, né,
amanhã, depois de alguns anos, mas também para outras vidas. Então, essa é a visão de Deus, essa é a visão de Jesus, a visão dos nossos amigos espirituais. Então, antes de a gente pedir algo, vamos pensar se realmente é para o nosso bem como espírito, como alma. E aí a fé é a nossa grande aliada, em qualquer momento, em qualquer dificuldade, porque ela traz força, coragem e paciência. Nós temos a certeza, e nós temos muitos relatos disso, né? André Luiz, né? Nosso amigo André Luiz, que ditou tantos livros através de Chico Xavier, é maravilhoso isso, nos fala como que esses amigos espirituais tentam nos ajudar nos nossos pedidos, e a gente acha que eles não estão nem aí, nem estão ouvindo, mas eles estão. Além disso que eu falei, da força, da coragem, da paciência, eles estão nos ajudando. Só que não é através de milagres. A gente tem uma passagem neste capítulo que demonstra como que é a ajuda desses nossos amigos espirituais. Estava um homem no deserto, perdido, com fome, com sede, estava muito debilitado, estava caminhando, quase se arrastando, até que ele, sem forças, ele cai e pede a Deus que lhe ajude. Ele cai naquela areia quente, sozinho, sem nada ao redor, naquele calor, sem forças, e pede para Deus, esperando que algum anjo desça ali e lhe dê água. Mas não é assim que os anjos, que nossos amigos espirituais, que Deus, que Jesus nos ajuda. Nesse instante, ele tem uma intuição dizendo para seguir no caminho de uma montanha que estava ali perto. Ele reúne todas as forças e vai no caminho, e lá encontra água. Então é assim que a espiritualidade age. Não vamos pensar que aquilo que a gente pede vai bater na nossa porta por um anjo ali e nos entregar. Que aconteça um milagre. Não, não é assim. Quando a gente pede, a gente precisa se esforçar. A gente precisa dar o primeiro passo, com a certeza que os nossos amigos espirituais estarão juntos. Pode ter certeza. André Luiz fala como que eles se movem para isso. Eu estava pensando um exemplo, e aí tem muita gente no início do ano que pede, né, para parar de fumar, pede para emagrecer, pede para ser mais saudável. Eu imagino assim que quando uma pessoa pede isso, os amigos espirituais dela ficam super alegres, felizes. Pô, que bom que ela tomou essa consciência. Vamos ajudar, vamos estar ali juntos, vamos dar força para ele. Ok. A pessoa recebe toda essa energia do mundo espiritual, a energia dela, começa a correr, para de fumar, para de beber. Só que no primeiro problema que surge, primeira controvérsia que acontece na vida, ela, eu acho que eu vou ter que fumar um cigarrinho, vou comer um docinho. Mas os amigos espirituais estão lá, estão ajudando, estão tentando fazer alguma coisa. E aí eles promovem um encontro com o antigo amigo dele, dessa pessoa, que faz academia, adora academia, e se encontram na rua, e ele convence essa pessoa, não, vamos fazer academia juntos, vamos lá, não sei o quê. Nova força, começa a fazer academia, os espíritos, amigos, todo mundo torcendo, aí nova controvérsia, mais um problema, uma briga no trabalho,
briga com a esposa, com o marido, e aí ele acha que é muito mais divertido ir beber no bar com os amigos, comer uma pizza, do que estar fazendo academia. Não adianta a gente pedir e ficar sentado. Não é assim que as coisas acontecem. A gente tem que se esforçar. A gente tem que ouvir a nossa intuição, porque vocês podem ter certeza que a gente tem muita gente torcendo por nós no mundo espiritual e aqui também na Terra, né? Mas a gente tem que seguir nos passos, né? Nos passos do esforço, da vontade. É assim que a doutrina espírita começa a esclarecer um pouco a mensagem de Jesus. Começa a esclarecer como que é esse obter. Então a gente tem que pedir, a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que perdoar, chegar até perto de Deus, através das orações, crer nele e ter a certeza que tem um monte de gente aqui nos ajudando. É só a gente abrir o coração, abrir o pensamento, que a gente vai estar entendendo, ouvindo essas vozes e seguindo no caminho do bem. Muito bom estar aqui. Obrigado. Fiquem com Deus. Orem sempre. Pois bem, ao nosso irmão Geraldo, muita paz, que ele possa ter sempre esse desprendimento, essa vontade de trazer a mensagem de nosso Mestre Jesus a nós outros. Nós vamos para a segunda parte, é o trabalho passe coletivo. Então nós vamos mais uma vez, com essa mensagem trazida pelo nosso irmão, elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos ouvir a música e vamos sentir a batida do nosso coração, vibrando com o Pai maior, com Jesus, o nosso Mestre, com esses espíritos amigos que nesta casa trabalham, pedindo a eles o amparo. Nos dê força, Senhor, para passar por toda essa tribulação, que todas essas dificuldades que nós estamos sentindo neste momento, por causa desta pandemia, que tudo passe logo, para que possamos, no transcorrer das nossas vidas, seguir os cursos determinados pelo Senhor. Ouçam a música. Respire fundo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Sendo assim, então, o passe foi aplicado. Todos tenham uma boa noite, um bom retorno aos seus lares, e que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja.